E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, já quase no mês de novembro de 2023, mas eu estou trazendo de maneira atrasada meus aportes no mês de outubro. Dessa forma, antes da gente entrar especificamente nas ações que eu comprei e por que eu comprei, eu peço que, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. A gente está quase chegando a 500 inscritos aqui no canal, consegui fechar o ano de 2023 com essa marca, vai ser muito legal. E além disso, deixem um like, comentem se vocês vêm comprando também nesse final de ano as ações aqui da nossa bolsa. E também se alguma dessas ações está no radar de vocês ou se vocês já têm ela em carteira. Então é isso, investidores, vamos direto para o vídeo. Bem, investidores, se você já acompanha aqui o canal, você sabe como esse tipo de vídeo funciona. Aqui à esquerda eu tenho todos os movimentos que eu fiz ao longo do mês, que a gente pode estar entendendo aqui que foram alguns, você pode ver as datas, mas isso daqui é muito mais para um controle meu em relação a preço e tudo. Mas aqui tem o resumo, basicamente, dessas compras, principalmente questão de quantidade e valor e quais foram as empresas. A gente pode ver aqui que a maior parte, pelo menos em peso, foi da Vale. Eu acabei comprando 20 ações da Vale esse mês, totalizando mais de R$ 1.200. Mas já a gente vai ver se isso já deu retorno ou não. Acompanhando a Vale, a Klabin também, eu aproveitei algumas quedas da Klabin e acabei realizando o aporte. A Auren, mesma coisa, e a Home também. Em seguida, a gente tem a Sanepar, a Simpar eu comprei também 20 ações e uma queda exagerada que ela teve. E Transmissão Paulista também, na queda que ela teve ali, que ela chegou a ser cotada a 20 e poucos reais, eu acabei comprando 10 ações. Tudo no mês de outubro, investidores, totalizou mais de R$ 4.300. A gente pode entender, e caso você já me acompanhe aqui no canal há um tempo, geralmente eu procuro estar fazendo aporte de 800 a R$ 1.500. Esse mês foi obviamente fora do normal, mas como eu disse, tiveram muitas oportunidades. Eu acabei realizando compras com o caixa que eu utilizo para reserva de oportunidade. Eu entendi que isso sim foi o caso, principalmente agora falando já especificamente de Vale. Eu entendi que a Vale estava bem descontada, cheguei a comprar a Vale a R$ 62, R$ 64 e dessa forma acabei aumentando de maneira considerável o meu aporte no mês. Para além disso, mesmo desconsiderando os proventos que entraram nessa de dividendos, fundos imobiliários que totalizaram quase R$ 100 no mês de outubro, ainda assim o aporte do meu bolso foi de mais de R$ 4.200. E agora falando especificamente dos proventos, né, que eu recebi nesse mês de outubro de 2023, e eu sempre gosto de fazer esse comparativo, né, investidores. Em outubro de 2023 a gente pode observar que eu consegui quase R$ 100 de proventos. Obviamente, em comparação a meses anteriores, como setembro, agosto, junho, maio e março, foi um valor realmente consideravelmente inferior. Só que qual é o ponto, investidores? Principalmente quando a gente está falando de ações, a gente sabe que esse provento que é pago não é constante durante os meses. Por isso que, embora agosto tenha sido o meu melhor mês até então, a gente tem meses muito mais fracos, como o próprio fevereiro, abril e também outubro está entre os meses mais fracos, já historicamente em relação a pagamento de dividendos. E como minha carteira, mais de 75% são ações, isso se reflete nos proventos que eu recebo. Mas, agora olhando os pontos positivos, né, investidores, a gente pode observar que ano passado, em outubro, eu recebi um pouco mais de R$ 23. E para esse ano de 2023, praticamente quadruplicou os dividendos que eu recebi no mês de outubro, que já é um mês mais fraco do que o normal. Ou seja, é aquela questão de ir aumentando sua bola de neve, esses dividendos já caíram e automaticamente eu já reaplico eles. E a tendência é que a gente, principalmente vocês que estão me acompanhando aqui, que vocês acompanhem esse crescimento. A gente vai estar aqui ano que vem também, a gente vai acompanhar aqui da mesma forma que em janeiro de 2022 eu consegui R$ 8 em dividendos, esse ano eu consegui mais de R$ 40. Tenho certeza que ano que vem, já janeiro está chegando também, a gente vai observar e pelo meu planejamento aqui já tenha mais de R$ 100 pelo menos em janeiro de 2024. E dessa mesma forma, todos esses valores, não tenha dúvida disso, investidores, vão estar aumentando. Pelo menos a expectativa é que consiga estar aumentando de 50% a 100%, principalmente de um ano para o outro e principalmente nesse início. Tudo bem, investidores? Agora vamos analisar individualmente cada uma das compras que eu fiz e o porquê delas. Bem, investidores, a primeira ação que eu destaco aqui é a ação das Indústrias Home. É uma empresa que eu comecei a aporte, se eu não me engano, no mês anterior, setembro ou final de agosto, não me recordo exatamente quando, mas é uma empresa que eu particularmente gosto, eu entendo que ela tem sim potencial para estar crescendo e ela em paralelo consegue sim estar distribuindo um bom dividendo. A gente pode observar que nesse último mês ela já subiu mais de 5%. A gente pode observar que, principalmente após a divulgação dos resultados, seu valor de ação chegou a bater praticamente R$ 11.
e principalmente nesse ano já a ação vem desvalorizando quase que 8%. Obviamente, se a gente pegar aqui do topo de R$ 18, ela vem desvalorizando mais de 33%. Mas ainda assim, principalmente se a gente se apegar aos múltiplos dela, investidores, a gente pode observar um dividendo yield muito interessante, P sobre VP, uma ação, e lembrando que a gente não está falando de uma ação que está com algum problema, um fundo imobiliário ou qualquer coisa assim, para estar sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Para além disso, um PL abaixo de 6 vezes, abaixo de 10 vezes, e ainda assim a gente pode observar que em relação a seus valores nos últimos 10 anos, por exemplo, investidores, obviamente desconsiderando esse grupamento e tudo das ações, a gente pode observar que ela sim já bateu valores bem altos, mas ainda assim a gente pode observar que, mesmo considerando esses valores mínimos dela abaixo de R$ 10 aqui, dificilmente posterior a isso, em maio do ano passado, ela chegou a ser negociada abaixo dos R$ 11. E foi basicamente esse piso que ela chegou a bater após a divulgação dos resultados, mas ainda assim já vem se recuperando. De maneira geral, a empresa que eu gosto, continuo positivo. O único ponto que eu gosto de ficar observando em home, principalmente nesse curto prazo, é que ela esteja sendo negociada pelo menos ali perto dos R$ 12 ou abaixo dos 12 para eu estar acelerando meus aportes. Fora isso, ainda continuo acompanhando e com certeza continuarei aumentando minha participação. E a próxima ação que eu trago, investidores, também uma ação que eu sempre falo aqui no canal, a ação da Klabin, especificamente de código KLBN4, as ações preferenciais, que nesse último mês caiu praticamente 4,6%, uma ação que eu gosto muito, tanto de crescimento quanto para dividendo. Obviamente que no ano a gente pode observar que ela ainda assim vem valorizando mais de 12%, mas ainda assim, quando a gente vai observar os múltiplos dela, é uma ação que sim tem o potencial para estar aumentando essa questão dos dividendos, um P sobre IP de praticamente 2 vezes, e um PL ainda assim abaixo de 10, ou seja, ao meu ver, ainda continua sendo atrativa para você olhar, mas obviamente já esteve mais barata, principalmente quando estava sendo negociada abaixo dos R$ 4,00, 4,50 é o meu preço teto, pelo menos nesse momento atual, mas ainda assim, sempre que está por volta desses 4,50 eu continuo observando. E principalmente quando abaixa desse valor aqui de 4,50 investidores, eu tenho a tendência de aumentar meus aportes. Como aconteceu também nesse mês aqui, ela foi para um pouco abaixo de 4,50, bateu 4,40, 4,38, se eu não me engano, acabei realizando alguns aportes. E outra ação também, investidores, que acho que todo mundo aqui conhece, ações da Vale. Hoje, meio de novembro, ela já vem recuperando grande parte do que ela já caiu nesses últimos meses, sendo negociada agora a praticamente R$ 71,50. No mês de outubro eu consegui fazer aportes na faixa dos R$ 62 e R$ 65 reais, ou seja, ainda assim eu já estou tendo a valorização, fora os próprios dividendos que a empresa já anunciou, de mais de R$ 2 por ação, entre dividendos e JCP. Para além disso, se a gente pegar o histórico recente de Vale, a gente pode observar que ela já chegou a ser negociada a mais de R$ 100 reais. Ainda assim, a gente continua observando que essa faixa de 60, 65 até R$ 70 reais é uma faixa bem atrativa para a empresa. Por isso que abaixo de R$ 70 reais especificamente, eu continuo mantendo meus aportes, quero aumentar minha posição em Vale. Atualmente ela é a minha segunda maior posição, só atrás de Banco do Brasil, mas eu ainda quero estar atingindo um posicionamento maior em relação à empresa. E em relação a múltiplo também, mesma coisa, esse dividendo aqui vai ser atualizado quando tiver o pagamento desse próximo dividendo que vai ser pago agora já em novembro. P sobre VP também bem interessante, PL abaixo de 7, e ainda assim é uma ação que praticamente andou de lado nesses últimos 12 meses. Continuo confiante e continuo acreditando muito na empresa. E a última ação que eu trago, investidores, diferente das outras, eu entendo que é uma ação um pouco mais arriscada, não arriscada de que uma ação que pode quebrar qualquer coisa assim, mas uma ação que a gente não tem como estar sabendo o que esperar muito dela. É uma ação que a gente pode observar é a Auren, né? No último mês ela vem desvalorizando 2%, nos últimos 6 meses também, e principalmente é uma empresa que relativamente tem um IPO recente. A gente pode ver aqui a IPO de abril de 2022, ou seja, tem um pouco mais de um ano. Ainda assim, como todos os IPOs, via de regra, vem derretendo mais de 15%, mas é uma empresa que, não só pela questão que eu acredito que quem conhece a empresa sabe, dos pontos do Luiz Barsi com a empresa e tudo, mas principalmente questão de crescimento, do posicionamento da empresa e principalmente dividendos. A gente pode observar um dividendo acima de 11%, ainda assim sendo negociado abaixo de uma vez seu valor patrimonial e um PL abaixo de 7 vezes. O único ponto de Auren, especificamente, são alguns processos, tanto positivos quanto negativos, judiciais, que ela pode estar recebendo ou não recebendo, isso afetando diretamente o seu resultado. Mas ainda assim, investidores, é uma empresa que eu gosto, mas obviamente vou fazendo posição, mas fazendo minha gestão de risco também.
De toda forma, a empresa que eu continuo de olho, principalmente abaixo dos R$ 14, especificamente dos 13,80 até mesmo 13,50, eu tenho a tendência de estar olhando de maneira mais oportunista na empresa. Bem, investidores, e para encerrar aqui, mais uma vez eu peço que caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe aqui embaixo. E vamos direto para o encerramento do vídeo aqui. Como vocês podem ver, atualmente minha carteira vem tendo uma valorização de mais de 12%, obviamente muito ainda assim alocado em ações, vem aumentando, não era tímida ainda, mas vem aumentando a posição de fundos imobiliários. E em relação às posições hoje, a gente pode observar que Banco do Brasil, já há mais de ano, ainda é a minha maior posição, embora já tenha mais de 1 ano e meio que eu não compre, mas como eu tive um preço médio ali de quase que R$ 32, como ele subiu muito, a gente pode observar que ainda assim é a minha maior posição na carteira, logo seguido por Vale, que nesses últimos 2 meses eu venho aportando bastante. A gente pode ver que em 2 meses já se tornou minha segunda maior posição. Ainda assim, como eu disse, é uma questão de oportunidade, um preço médio ali um pouco acima de R$ 64 e já vai tendo uma valorização de mais de 10%. Como eu falei, investidores, em relação ao preço que eu fico atento em Vale é principalmente abaixo de R$ 70 e abaixo de 65 eu acelero esses meus aportes. Em relação a outros pontos também, Itaúsa, a gente pode observar que minhas posições principais aqui vem tudo tendo uma valorização considerável, mas basicamente está tudo por volta desses R$ 2.000 na totalidade, 2.000 e pouco, 2.000 e pouco, 2.000 e pouco, 2.000 e pouco. A gente pode observar que alguns ativos eu já não venho comprando mais porque subiram muito, como é o caso do Banco ABC. Banco ABC abaixo de R$ 18 eu tenho a tendência de voltar a aportar. Atualmente subiu muito, eu fico só de olho. Engie também, abaixo de R$ 41, R$ 40 que ela chegou a bater em outubro, eu posso estar aumentando posição. Transmissão Paulista, como eu disse também, abaixo dos R$ 22 que ela chegou a bater nesse mês, eu também aumento minha posição, como foi o caso, mas ela também já deu uma disparada, já subiu mais de 10% depois de ter atingido os R$ 21. Sanepar também, mesma coisa. Sanepar, embora tenha um preço médio abaixo de R$ 4, abaixo ou por volta de R$ 4,50 eu volto a ficar de olho. O problema é que ela divulgou resultados excelentes. E a Aura, embora meu preço médio esteja em R$ 14, ainda assim vem tendo uma desvalorização. Eu continuo acompanhando, pelo menos para fazer a gestão de risco, eu espero bater umas 200 ações até o final do ano. Basicamente foi isso, investidores. Eu trouxe algumas das minhas posições para encerrar o vídeo. Mais uma vez, deixa o like, compartilhe, comente aqui embaixo e até a próxima.